tratou, e hoje vaga gritando, pela serra se escutou. Oh, gritador, lenda tão temida, mas esconde a sua dor. Oh, gritador, mostre sua história e conte o que passou. Passos pela mata, galopes do cavalo, estranhos os relatos sob as gotas do orvalho. Oh, gritador, lenda tão temida, mas esconde a sua dor. Oh, gritador, mostre sua história e conte o que passou. Contar o que é de fato, sem julgar o que é contado. Escrever mais um retrato de um mundo de amor. Contar o que é de fato, sem julgar o que é contado. Escrever mais um retrato de um mundo de amor. Oh, gritador, lenda tão temida, mas esconde a sua dor. Oh, gritador, mostre sua história e conte o que passou. Salve, salve, Rosinha! Salve, salve, João! Tudo bem, pessoal? Então, estamos em Santa Catarina, aqui na divisa com o Rio Grande do Sul, aonde a gente vai investigar agora a lenda do gritador. Estamos indo entrevistar agora as pessoas que ouviram o gritador e o historiador, né, que pesquisou e organizou a lenda, que nos chamou muito a atenção por ser um ser, um homem, alguém que grita da serra lá de cima de Santa Catarina e vai descendo até o litoral. Estamos aqui com dois casais queridos nos acompanhando, já nos seguem há muito tempo, são seguidores do canal e que organizaram as entrevistas. Olha que coisa diferente ali, ó. Organizaram as entrevistas, organizaram os apoios, né? Que a gente agradece muito ao Yuri, ao Ulisses. E agora estamos seguindo aqui na Praia Grande, logo acima de Torres, né? E um pouco abaixo de Sombrio.
Oi, pessoal. Vou apresentar a vocês os nossos fãs que nos acompanham, que organizaram essa vinda, essa pesquisa aqui desta lenda do gritador. O Yuri, Júlia, a Júlia, Laís, a Laís e o Ulisses. Eles estão nos acompanhando, eles que organizaram toda essa história. Estamos aqui em Praia Grande, que vamos entrevistar a dona Terezinha. Ela ouviu o gritador, na época que morava em outro lugar, a história. Então vamos aguardar a dona Terezinha, tá, queridos? Nossa, coisa linda seu cabelo. Nossa, olha só, gente. Branco, cabelo de velhinha. Não, cabelo de velhinha feliz, bem cuidado. Ah, não, bem cuidado, eu não sou muito caprichosa, não, Nossa. do cabelo. Quero agradecer a Nara, a filha, a dona Terezinha, essa pessoa muito simpática, muito alegre, que vai nos contar a experiência que ela teve. Por favor, dona Terezinha, nos conte quando foi. Qual a sua sensação? Era um grito de um ser humano, de animal? Não, não tem como imaginar, dá uma coisa diferente na gente, né? Até a gente se confundiu com a história de uma vizinha que tinha perdido um bebê. E ela chorava muito. Eram as 7 horas da tarde, as Ave Maria por ali, a gente não tinha relógio, não sabia muito bem. E daí a gente comentou. E daí logo parou. Daí começou a dar umas risadas. Daí teve um dos inquilinos que estavam por lá, os agregados por ali, riram. Começaram a rir. E daí veio, se aproximou. Muito, né? Aí o meu pai pediu, né? Porque meu pai era acostumado a caçar. E quando ele ia caçar, que o gritador arremedava os cachorros, daí não tinha jeito. Daí tinha que vir embora. Nós não tinha medo, nós tinha respeito. Sim. E daí, nesse tempo parou. Aí a minha mãe foi na casa dessa comadre, né? E chegou lá, ela não tinha chorado coisa nenhuma. E depois constantemente, de tempo em tempo, 15 dias, um mês, às vezes passava 5, 6 meses. Nós morávamos aqui na Mãe dos Homens, num morro, só nos aperados da serra. E no Cavalinho, muito, onde nós morávamos. A gente via constantemente. Então a gente tinha respeito, a gente não remedava. Se remedasse, ele vinha perto. Só que vinha perto, a gente não sabia, gritava ali, acuava ali, dava risada, chorava muito. Remedava, se a gente começasse a remedar, que tinha alguém que duvidava, né? Sim, sim, sim. Ele se aproximava e fazia um barulho nas folhadas, nas árvores, que parecia que estava um ventaval. E não tinha nada, não mexia com as árvores, só aquele barulho. E a senhora, dona Terezinha, com a sua experiência, como a senhora disse que não era ser humano. Não. Eu concordo com a senhora. Não. Eu concordo. Não. Desde que me falaram para mim vir aqui, isso não é ser humano. Não é alma, não é fantasma. Isso eu concordo, porque eu estava esperando alguém para dizer. Mas eu tenho certeza absoluta, eu ouvi muitas e muitas vezes. O João perguntou, eu disse, não, João, eu saí de casa sem o encaixe da história. Não é um espírito, não é um fantasma, concordo. A senhora é algo diferente. Diferente. O tom, assim, a emoção que dá na gente, um sentimento, não é tanto um pavor. Se a gente arremeda que ele vem perto, a gente se apavora. Porque daí a coisa fica séria. Pois a gente não liga, a gente esquece, não arremeda, a gente vai né? respeitando Aí também. ele vai longe, relincha. Mas é um potranco que deu uma relinchada muito linda. Há quanto tempo tem essa história? Ah, eu tinha uns 8, 9 anos, já estou com 70 e poucos anos. Eu já me criei. E já havia essa história? Já me criei nessa história. Ah, então é uma coisa muito antiga. Porque eu me criei lá no Cavalinho, Mundo dos Macacos.
Olha, vocês viram que interessante, bateu com a minha percepção. Os outros, tu não falou nada, não, isso não bate, não fecha. Tá? Para nós não tem um encaixe. Mas espírito não é, fantasma não é, eu não senti a sensação de algo... A gente não vê, os cachorros vê. É uma energia. Os cachorros vejam, porque eles se apavoram. Que Eles interessante, saem a dona voar, Teresa. que caçavam tatu, né? A gente vivia muito da caça. Aí eles iam e faziam aquela corrida, coisa mais linda, né? Os caçadores chegavam lá, não, era só meu pai, era muito. Chegavam lá, os cachorros estavam todos oriçados. Que interessante, né, dona Ficavam Teresa? ali. Outros nem saíam de perto do pai, né? Alguns dos cachorros nem saíam. Eles sentiam medo. Eles viam algo que nós não víamos, né? E daí o pai voltava. Hoje não deu nada. Hoje o gritador estava gritando. E o pai costumava arremedar quando gritava longe, né? Quando chegava meio perto, ele parava. Não respeitava, porque estava muito perto. E eu ouvi muitas vezes. Muitas vezes. Só o pai pedia para a gente não insistir, né? Não duvidar, né? Sim, não afrontar, né, Não, dona? sim, Quando a respeitar, gente né? não sabe o que é, ficar quieto é melhor, né, dona? Ele Mas segura. respeita porque é uma alma que ficou perdida, né? Por a história que contavam, né? E ele era um moço e ele foi num baile e lá arrumou uma briga e veio para casa. E ele veio, uns dias que ele veio buscar arma para voltar pro baile, mas ele adornou, ele dormiu. E a mãe dele foi lá e desencilhou o cavalo, botou lá na estrebaria, né? Ele levantou para voltar pro tal de baile e o cavalo estava desencilhado, ele se revoltou com a mãe, ele encilhou a mãe e levou até no baile. Levou ela até lá e amarrou aonde tinha as balizas que amarravam os cavalos, né? Aquelas réguas assim, daí amarrava os cavalos. Então ele amarrou ali. Daí o pessoal se revoltaram com ele e tal. E disse que antes dela morrer, ela morreu de sentimento. Ela rogou essa praga, né? Ela fez esse pedido. Que ele não havia de se salvar, né? Ficar entre o céu, entre o espaço e a terra. Nem em cima e nem embaixo. Então por isso que ele só faz o barulho, né? Diz a lenda, né? Essa lenda eu tinha uns 7, 8 anos quando eu vi. Eu posso lhe fazer uma pergunta, Madinha? Sim. Essa lenda, ela consta assim como o nome da pessoa, o local, ou é uma lenda sem história? Não, esse eu nunca perguntei para quem contava, né? Sim, sim. Eles contavam essa história, a gente ficava quietinho. Criaram. Sim. Viu que interessante, gente? Viu que interessante? Muito obrigada, foi um prazer entrevistar a senhora. Ela conta porque ela vivenciou. Por isso que nós damos a credibilidade. Não é que contou. Não, ela vivenciou há anos, porque o pai é um fato mesmo que podemos questionar assim, é espírito, é isso, é aquilo, é uma coisa. Agora ela ouviu a voz, não foi nenhuma nem duas, né, dona Teresa? Foi milhões. Sim, a senhora morava lá? Lá. Ela, o pai, olha que coisa linda. E os amigos, os caçadores, que alguns já se foram, Belo Pereira, aqueles mais velhos, né? Sim. Mais ou menos da idade do meu pai, eu era assim, desde os 8, 9, 10, 15, 20, 21, 22 anos, eu continuei vindo. Nós morávamos aqui no morro, nós deixamos do cavalinho e viemos morar aqui na Mãe dos Homens, no morro. E não é assim quando tinha 9 anos que o pai falou e ela ouviu. Não. Ela continuou ouvindo. Sim. Porque uma criança de 8 anos às vezes traduz e conta as coisas. Isso, às vezes até por medo, né? Mas ela foi. Não.
com 10, com 12, com 15, com 20, ela sempre Tenho absoluta ouviu, certeza. né, dona Terezinha? Ouvi. Muito. E é diferente o que a gente sente, uma pessoa chorando, no começo assim, escuta, não é. Se a gente arremedar, vem pra perto. Então a gente também né, era sapequinha, né? Sim, é. Quando a gente via que estava muito longe, aquele gritinho, né? Aquela risada a gente ria. Vinha mais perto, mas vinha rápido. Parecia assim, ali no morro nós estávamos no rancho, tinha uns pés de goiabeira, assim, um alvoredo. A gente parece que ele estava gritando lá no alvoredo, rindo ali. Mas apavora, Imagina. apavora. Porque ouve e não vê. Isso que dá mais medo, né, dona? Ouve, não vê e aquele som, aquela voz, não é diferente que nem nós. Não tem o mesmo... Os cordas vocais, né? Ela é intimida. Faz assim, Não, ri, dá risada, chora, mas é um sentimento diferente sim. do choro de outras pessoas, né? Sim. Que a gente ouve, que essa minha comadre chorava por causa da menina, e os parentes choravam quando faleciam. Sim, a gente Às sabe a vezes diferença. desespero, né? O pessoal chorava muito alto, né? Na época. E não é igual. Leonardo Terezinha da Silveira. A senhora autoriza usar a sua imagem no nosso programa? Pode sim, Tá, muito obrigado. não tem problema. Aproveita. O bicho não vai me pegar. Tá longe. Tá longe. Eu não vou remedar ele, não vou mexer com ele. Das 6 da tarde até a meia-noite, É quando ele grita? quando ele grita. Viu, Ele tá gente? parado da serra. É lá que nós vamos passar, das 6 da tarde à meia-noite. Oi, pessoal! Em Praia Grande, na Vila Rosa, com o Frank, que nós vamos entrevistar, que tem livros, os livros deles é Pirambeira, né, Frank? E você vai contar, aqui no livro conta as histórias, as lendas, e há também do Gritador, né? Então, por favor, olha que livro interessante, gente. Tem ilustrações. No teu livro, além de contar a história do Gritador, você conta histórias de assombração, de fantasmas, outras coisas que aqui ocorrem, não é, Amadinho? Exatamente, esse livro, eu e o meu parceiro artístico, né, o Joel, que é o ilustrador, há um tempo atrás a gente teve uma ideia de tentar resgatar, né, essas lendas, essas histórias que eram contadas pelos mais antigos, né. Um tempo atrás, assim, em lugares de interior como aqui, onde que existia uma grande ausência de energia elétrica, né? Então esses causos, essas lendas, essas histórias de assombração eram muito frequentes, né? Era quase um passatempo da família, né? Sentar, às vezes, né, na beira do fogão a lenha, né? Assim, depois de um expediente, de um dia todo de trabalho, né? E contar essas histórias, essas lendas que muitas vezes tinham personagens místicos, assombrados, né? Para os entes ali da família, né? Tudo tinha um sentido, assim, no sentido até de aprendizado, né? Ou seja, o que pode, o que não pode, os lugares proibidos, os lugares não proibidos. Então a grande história desse volume, né? O livro se chama Pirambeira, Lendas, Assombrações e Outras Histórias Contadas na Calada da Noite, né? Então a grande história é a história do Gritador. São 6 histórias, né? De assombração, de terror, digamos assim, todos ilustrados. E a gente resolveu, né? Tipo, por que o Gritador? Porque o Gritador é uma história que desde criança eu e toda a minha geração já escutava, e acredito que as pessoas mais antigas também já escutavam, né? E minha profissão, eu sou historiador, né? Sou professor de história, então eu sempre trabalhei com memória, com história oral. Então quando eu saía no interior, atrás de algum objeto de estudo, eu sempre fazia uma pergunta sobre lendas, sobre histórias, e todo mundo, a grande maioria,
falava que já viu, ou já escutou o Gritador, né? Então, o que eu fiz, né? Eu peguei várias versões, porque como o Gritador veio da literatura oral, né? Existem pessoas que já viram, que já passaram, né, aí pela experiência de ter escutado o Gritador, né? Então eu fui montando aquele quebra-cabeça, né? Pegando um pouquinho aqui, pegando um pouquinho aqui. E quando eu me sentei para escrever, eu criei um enredo, né? Uma narrativa ali, tentando ser o mais fiel possível aí da literatura oral, com aquela preocupação do historiador, né? Tipo, vai que um dia essa memória acaba, né? As pessoas mais antigas aí, né, elas têm um fim, digamos assim, né? Um tempo de vida. As pessoas mais novas, hoje em dia, muita tecnologia, às vezes não se dão conta da literatura, das histórias. Então a gente escreveu, né? Escreveu a lenda do Gritador. O meu camarada, o Joel Coelho, né? Ele fez um trabalho muito detalhado, né? Como a gente pode ver na capa aí. Ele ilustrou toda a história, né? E daí, junto com isso, o projeto inicial, a gente pensou, vamos escrever 12 histórias. Só que o resultado foi o Pirambeira com 6 histórias, né? A introdução, né? Se você ver, a introdução é um preto velho, então eu fiz um exercício, né? O Epa Rei Bate Tambor, preto velho abre os trabalhos, né? E eu escrevi de uma forma fonética, né? Esse ai senhor, permita-me apresentar, sou um preto de além-mar que vim pras terras de cá. Sou negro conhecido como preto velho nagô, não mais encarnado estou, né? Então ele apresenta aí, né, como uma alma de outro plano aí, de um outro mundo apresentando. E daí o livro, além do Gritador, acompanha, né, aí mais 5 histórias, né? Então a gente vai ter fantasmas, a gente vai ter a morte, a gente vai ter o capeta. Pra gente entender o Gritador, primeiro a gente tem que entender mais ou menos o seu fim, né? E não quem ele era em vida, né? O Gritador, ele é uma alma penada, né? Que ele é um conto, uma lenda muito famosa nos aparados da Serra. Eu fiz essa pesquisa, né? Com os maiores folcloristas do Brasil, né? Câmara Cascudo e tantos outros aí que narram, né, as fábulas, né? O próprio Franklin Cascais aqui, né? De Santa Catarina. Então ele é uma lenda da região dos aparados da Serra. Sei lá, do norte gaúcho até Urubici, né, essa região assim serrana dos cânions, que é uma alma penada, uma alma amaldiçoada pela própria mãe. Por quê? Porque diz a lenda que o Gritador, né, eu até pesquisei um nome para ele, eu dou o nome de Alastor, apesar de que a maioria das pessoas que já escutaram, né, os gritos dessa alma penada, eles não falam o nome. Então para mim dá um enredo, né, e até porque assim, eu não posso, se uma pessoa me conta uma história, eu não poderia ser assim, tipo, fazer uma cópia. Fiel. Entendeu? Então, aquilo que tu me perguntou, eu me baseio na literatura oral, nos causos, como dizem eles próprios, mas eu também dou a minha pincelada de ficção, eu crio a minha versão, né? Então, dizem que o Gritador, ele tava um dia, ele é gaúcho, campeiro, né? Criador de gado na sua estância, e ele chega, né? Um dia em casa, né? Ele chega um dia em casa, assim, né? E daí vai tomar um banho. E a sua mãe, ao ver o cavalo, né? Cansado, ele tinha amarrado o cavalo, a mãe solta o cavalo, né? E após ele sair do banho, né? Porque ele estava se preparando para vir para um baile, né? E daí após o banho ele percebe que o cavalo foi descansar em outros, né? Em outros lugares, né? E até ele buscar o cavalo, ele ia se sujar e ia cansar de novo. Então, numa atitude desmedida, descontrolada, tomado por uma fúria, né, ele acaba colocando todos os utensílios de montaria, né, e acaba cavalgando na mãe, né, acaba montando na mãe, né. E daí acontece o que era inevitável, né, a mãe acaba falecendo, né, ela acaba morrendo. Só que pouco antes, né, de ela morrer, ela roga uma praga para ele, né. Eu escrevo aqui que diz assim, ó: na hora que eu morrer, minha alma subirá diretamente ao céu, enquanto a tua lazarento filho desonrado nunca mais descansará, alma penada será, né.
Então o gritador ele sai desesperadamente correndo pelos capões de araucária, pelas coxilhas serranas e se perde entre a serração e nunca mais foi visto, né? Então hoje os aventureiros, né, os campistas aí, os turistas que vão para os canyons, às vezes numa noite escura, né, eles dizem que escutam os gritos de dor e sofrimento do gritador, né? E aquele, né, que ousem responder, né, os gritos de socorro do gritador, corre o risco de ser raptado, né, por essa alma e levado aí para o mundo dos mortos, né? Então até eu termino dizendo assim, né? No caos, os mais astutos afirmam que se algum sujeito escutar e resolver responder os berros de agonia do tal e coisa, a alma penada do gritador vem e pega o coitado do infeliz, matando e levando a alma consigo. Leva como uma recompensa pela triste solidão de sua alma lamuriosa que grita e sofre pelos 4 cantos desse mundaréu. E é assim que ainda hoje os aventureiros, desventurados forasteiros, agricultores e fazendeiros escutam os berros atordoados do gritador. Experimenta responder para ver, né? Deixa eu só, agora vamos... Perfeito, tudo interessante, né? Conta a lenda isso, mas e que época, quem foi, ninguém sabe. Isso foi uma... Eu calculo que esse episódio aí, ele se passou há mais de 100 anos atrás. Porque certa vez eu fiz uma pesquisa aqui na comunidade do Rio do Boi e entrevistei, assim, senhores de 70 anos, 65, e eles já falavam que escutavam dessa lenda aí desde criança. Então, pela uma interpretação histórica, aí eu acredito que pelo menos um século, né? Mas nós, nativos aqui da Praia Grande, tem até um lugar aqui perto do Quêi do Malacara, que tem umas taipas velhas ali, que a gente diz que o lugar do acontecimento foi ali nessas taipas. O tempo, quando, não se sabe. A família tampouco se conhece, mas se diz que é verdade, né? Tanto o episódio, né, do fato da mãe que faleceu, etc., como as pessoas que escutam a alma penada. Mas só uma coisa, talvez a gente não bote. Alma penada é um espírito. É um espírito. Se é penada, se torna fantasma. Exatamente. E alguém viu essa alma, alguém viu esse espírito? Escuta. Não. Viu? A pergunta é, alguém viu? Vocês têm algum relato de que alguém viu? Eles escutam Não. e sentem a presença. Mas ninguém viu. Vê, assim, das minhas pesquisas, ninguém diz assim que eu vi. Eles dizem que sentem a presença. Por exemplo, um senhor, cujo eu fiz uma entrevista em São Roque, ele disse que quando ele era garoto, ele estava voltando de a cavalo, e de repente começou a escutar esses gritos, e de repente ele sentiu um arrepio e um vento na nuca, e o cavalo arriou. Como se algo tivesse sentado na garupa do cavalo. Uma senhora também... Né? Então eles assim, vê, eu não posso te afirmar, porque a gente não faz uma pesquisa 100% completa, é difícil, né? Metodologicamente. Visto, com certeza. Mas eles falam muito, a lenda diz, do grito, do som, do murmúrio, né? De pessoa? De pessoa, da voz humana. A voz humana pedindo socorro, agoniando de dor, né? Então, isso pode ser até uma estratégia da alma penada, né? Não aparecer, não surgir, né? Mas sim criar uma armadilha ali. Ou o que se passa por alma penada. Ou o que se passa por alma penada. Pra mim, antes de vir pra cá já tinha essa coisa. Alguma coisa se passa por espírito, por alma penada. Aí veio essa... Pode ter acontecido essa história, mas não, o gritador não é propriamente a alma penada, né? A alma penada. É um outro ser. É um outro ser. Daí assim, ó. Não é um ser humano vivo. Esse que nós estamos falando. Daí, no meu pós-fácil aqui, eu faço uso do câmara cascudo, que o câmara cascudo, ele tenta explicar o boitatá, né? Sim. Porque o nós achamos que é parente do boitatá. Porque assim, ó, o boitatá, por exemplo, assim, ó, o boitatá, as pessoas vê o boitatá. Vê o fogo. Só que o câmara cascudo, ele dá uma explicação do fogo fato, né?
O que é o fogo fato? Uma reis, um boi, né, lá, o que morreu lá no... Tem aquele ditado, a vaca foi pro brejo. Às vezes a vaca morreu lá no meio do campo, daí tu imagina a nossa casa aqui que não tem energia elétrica. Aqui em cima da colina, ó. A gente vê lá ao longe o horizonte, de repente a gente tá olhando aqui pela janela, né, como antigamente a gente sentava com os avós, né? Sentava ali no colo, aquela família toda. Quando vê, a gente vê aquela bola de fogo saindo. Então, eu explico que nesse momento histórico, porque isso é uma passagem histórica, um tempo onde que não existia energia elétrica. Então, os elementos naturais, eles são mais presentes. Então, por exemplo, assim, ó, o graxaim. O graxaim é uma raposinha muito comum e ela dá um grito, meio rouco, meio agoniante. O cara tá ali no meio do mato, não sabe da existência de uma... Esse bicho? Recentemente meu vizinho aqui, ó, uma coruja, agora eu me esqueci o nome dessa coruja, mas ela tem um grito que parece uma mulher pedindo socorro. Então hoje, como a gente tem muita tecnologia, esses elementos da natureza, que como tu falou ali, às vezes não é uma alma penada, mas é algum elemento da natureza que proporciona essa visão sobrenatural das pessoas, mítica. Né? Porque fazendo uma, vamos dizer, espírito, alma, não desceria tudo isso, ele ficaria num lugar. Num lugar. Tem uma margem, sabe, tem um ângulo, um espaço, mas não faria tudo isso. Esse trajeto, né? Adorei a tua história, mas o todo, quer dizer, pode ter havido esse filho que maltratou a mãe. Aí vem o imaginário, fez a mãe de cavalo, sabe, o filho brigou com a mãe, maltratou a mãe pelo fato da mãe ter feito aquilo ali, né? Mas não chegaria a esse ponto. É um imaginário bonito, mas uma alma, ela não tem esse... A não ser que ele tivesse sido arrastado de lá até aqui. Uhum. Aí o trajeto do desespero dele ficaria. Conta-se a lenda de que ele estava vindo no baile no pé da serra, né? Uhum. Ele veio aqui embaixo. Ele morava em cima da serra e ele estava descendo a serra para vir um baile, né? Então o trajeto que ele montou a mãe ali, que ele cavalgou com a mãe... Não, a mãe não contaram. descendo a serra, né? Não, bom, tá, mas mesmo assim, tudo que se baseia, tudo que se conta, leva para algum tipo de energia não humana. Exatamente. Tudo leva, cada caso que aqui tem, leva por sobrenatural não humano. Exatamente. Nós estamos atrás da origem. Sabe? Quer dizer, é isso que é essa a nossa investigação. Certo. Né? Porque a gente não descarta as almas, pelo contrário, o nosso trabalho é encaminhar elas. Uhum. Mas existem outras origens. Extraterrenas, intraterrenas, e aí... E as energias mesmo, híbridos, da própria natureza. Certo. Entendeu? Fantástico. E é isso e aqui, claro, perto do Canyon, onde teve avistamentos, a Rosa, quando consumiu em cima, ela vai contar uma, que ela viu a nave descer e eles descerem da nave. Eu e mais 5 pessoas. Quer dizer, sabe? Foi só meu. Claro. Sabe? Então, quer dizer, a gente está aproveitando, quer dizer, esses relatos são fantásticos porque justamente trazem para nós essa que é algum tipo de alguma energia. coisa aconteceu de verdade. Sim, eu também acredito nisso. Sendo algo sobrenatural, extraterreno, ou até mesmo natural, algo aconteceu. A explicação que eles vão dar é como você mencionou, né? Vai ser algo extra-humano. Dentro da cultura, dentro da fé, dentro de todo o contexto, aí é que fica os pontos populares, porque a gente vai... Aquela carga histórica, familiar que eles já veem. Às vezes pode ser uma coisa assim, tem aquela coisa do cemitério, o cemitério é ali perto da vila. Tudo que acontece de estranho o cemitério. Vem do cemitério, né? Pois é. Mas interessante essa coisa de buscar a origem e... porque a Rosa, tu contando, por isso que é muito importante a gente ouvir né, o historiador, a história, porque tu contando, a Rosa entra telepaticamente e vai lá na época, sabe? Ela consegue fazer essa passagem para lá e ver a origem. É isso que nós vamos agora. A gente vai subir, vai fazer a vigília
Se pudesse ir nesse lugar aí, é perto aqui esse que vocês acham que aconteceu? Ah, ele vai mais ou menos 1 hora de caminhada. Ah, É meio longinho. então... É pelos campos, assim, tem uma estrada antiga, uma trilha bem antiga, assim. não, então a gente... Mas seria interessante, né? É. Seria interessante ficar mais ou menos nesse costão aqui, Mas ó. daí tem uma casa, se for, vamos dizer, a casa, vamos colocar um raciocínio assim, base de cozinha. Uhum. A casa está em pé ainda? Não. Ali só tem as taipas de pedra, Ah, que eram sim. as mangueiras que eles botavam Sim, o sim, gado sim. ali, só tem aquilo dali. Ah, tá. E assim, é o que dizem, né? Não Ah, tem uma Não prova. tem uma prova. É o que dizem da lenda, assim, ó, aquele Foi- lugar lá, as taipas do gritador. Foi Mas associando uma história associando com a outra. uma história com a Foi associando para manter uma A lenda. lenda. Exatamente. Para manter uma justificativa desses barulhos que as pessoas ouvem. Porque o barulho, o som, são verdadeiros. São verdadeiros. Agora, para justificar, cada pessoa, cada cultura vai colocando. E essas lendas são a justificativa do fato verdadeiro que acontece. Exatamente. É diferente. E como é uma coisa muito antiga também, Se perde, tu tem se que... perde, vai aquela coisa do telefone sem fio, né? Se vai conta ter que como. um diz que escutou, o outro escutou de outra forma diferente. Então, E daí isso vem se passando e nunca foi feito um trabalho realmente de investigação. Preste atenção. Tudo isso é a forma de justificar esses sons, esses barulhos que descem da serra. Bom, porque está mantendo isso vivo. Tanto é que nós estamos aqui por causa das lendas. Uhum. Senão ninguém saberia, viu? Mantém vivo e a curiosidade. Certo. Isso é muito bom manter. Porque isso aqui, vocês vão ver que tem, claro, o imaginário, a lenda, mas tem um fundo de verdade. Exatamente. Sempre tem um fundo, ninguém cria nada do nada. Tem um ditado onde há fumaça, fogo. Ou já teve ou vai ter, né? Vai ter. Então, e é muito interessante porque é a forma que tem cada pessoa, cada época de expressar, de identificar o barulho do roncador. Do gritador. Do gritador. Exatamente. Eu também parto desse princípio, assim, Então, de que sempre houve um fundo de verdade, um Sempre acontecimento. houve alguma coisa. E como as pessoas eram limitadas, não sabiam, assim, tipo, como dar uma explicação daquilo dali. Mas que ótimo, ao menos elas mantiveram as lendas vivas para que nós estejamos aqui, tu escrevendo e nós buscando a vivência. Então, muito obrigada, Eu que querida. agradeço Foi aí pela um prazer, oportunidade. muito obrigado. O livro dele é bem interessante. Só um pouquinho. Frank, o teu nome completo? Frank Cardoso Lumertz. Tu autoriza usar a tua imagem no nosso programa? Autorizo, sim, sem Me problema. mostra os teus livros e aonde a gente encontra para comprar. Então, a Pirambeira, Lendas, Assombrações e Outras Histórias Contadas na Calada da Noite. Lançamento em novembro de 2019. Com a pandemia, parei as campanhas de lançamento que eu estava fazendo aí em várias cidades, né? E esse aqui é um livro de poesia, A Morada das Nuvens, né? É um livro de poemas que foi lançado em 2013 e vocês podem encontrar eles no Instagram, A Morada das Nuvens, né? Onde que eu sempre estou publicando, atualizando algumas coisas ali, tanto da Pirambeira como da Morada das Nuvens. E quem quiser adquirir um exemplar pode entrar em contato comigo pelo próprio Instagram ali e daí a gente encaminha através dos correios, né? Aí, Muito interessante, gente. Muito interessante. pelos correios, Vocês vão entender. arte independente. né? Isso mesmo. Foi Muito uma arte, e obrigada. a gente vai lançar o Pirambeira Volume 2 também, a gente já tem outras lendas e assombrações aí, né? Isso é importante É. para manter vivo, para não apagar, como tu disse, internet. O pessoal nem quer saber nada, eles estão muito no presente para o futuro. Esquece que tem coisas a ser desvendadas e contadas e muito interessantes. E mantidas também. E mantidas. Muito obrigada, amado. Muito obrigada. Eu que agradeço, tá, gente, aí, pela oportunidade, né? Foi uma experiência bem bacana.
Qual é o seu nome completo? Robson da Cruz. Robson da Cruz. Isso. Você autoriza a usar a sua imagem no nosso programa? Sim, sim. Certo. Então conta a história pra nós. Eu vi falar, né? Meu falecido avô sempre falava do gritador, que o gritador gritava, as pessoas se apavoravam, né? Porque sossegava tudo, né? E eu vi. Tu escutou ele? Eu escutei ele. Aonde? Escutei em Cambará. Em Cambará. Escutei no centro, né? Morava no centro ali. Escutei. Ele... tipo assim, nem agora os cachorros estão gritando. Ele começava a gritar aqueles gritos suaves assim. Sossegava tudo. Nenhum bicho ecoava. Nenhum. Nada. Vaca, nada. Não via nada. Só o gritador. Só ele mesmo. E tu disse que ele estava num canto, depois de repente já estava no outro? Isso, às vezes, tipo assim, ó, ele gritava, parece que ali, daqui a pouco já gritava lá do outro lado, daqui a pouco já gritava perto de ti, parece que ele estava embaixo da tua cama. É bem sinistro. Tá certo. Você mora em Cambará? Moro em Cambará. Muito obrigado, viu, querido? Beleza. Tá, joia. Feito.